Fala, rapaziada, e aí, beleza? Bom, o Sonicão virou 100 mil, né? Eu vejo muita gente pedindo opinião sobre a compra de um Sonic, mais ou menos dessa quilometragem. Então vou passar para vocês alguns custos aqui. Eu tive um problema com o meu ar-condicionado. O problema identificado foi na serpentina, né? Ou caixa evaporadora, ou caixa condensadora, como algumas pessoas conhecem. E esse carro tem um problema, porque quando a Blazer deu esse problema, por exemplo, para você trocar uma caixa evaporadora da Blazer, você não tem tanto trabalho. Agora, o Sonic Cruise Tracker, a caixa evaporadora ela fica dentro do painel. Então a peça me custou R$330. Agora, de mão de obra, eles estão querendo cobrar R$1.000 de mão de obra. Complicado, né? Então você vê, um probleminha no ar-condicionado, você está falando aí de R$1.400. Eu fui em 3 lugares para fazer orçamento. E os 3 me deram o mesmo valor. Eu comprei por fora a caixa evaporadora, consegui na Paraná Refrigeração. É uma loja que é referência em produtos para ar-condicionado automotivo. Paguei R$330 na peça. E a mão de obra é mais ou menos isso mesmo, R$1.000. Vamos ver quanto que vai cobrar aí. Eu deixei o carro na mão do Lula, que apesar dele não mexer com o ar-condicionado, ele sempre tem um parceiro que mexe, né? Quando ele não mexe em alguma coisa, ele tem alguma pessoa de confiança. Então ele levou o carro, vai dar uma olhada ali na suspensão dianteira também, se está tudo ok, se está precisando de lubrificação em alguma coisa, aperto, alguma coisa assim, que esse carro é um carro de uso diário. E a gente sabe que o Sonic, quanto à suspensão, não é muito resistente, então a cada 20 mil quilômetros ele tem que mexer em alguma coisa, uma bieleta, um pivô, algo do tipo, certo? Então o BO do ar-condicionado vai ser resolvido, a suspensão vai ser resolvida. Vamos ver como é que vai ficar. Agora, falando de manutenção preventiva, esse carro acabou de passar de 100 mil quilômetros. Acabou de passar de 100 mil quilômetros, segundo lá o programa de manutenção, está na hora de trocar as velas. E aí você já fala aí de um BO de 400 prata. Se você trocar as velas em casa, né? Sem contar a mão de obra. Mas o jogo de vela é NGK, laser iridium. E aí eu vou te dar uma dica: não compre vela da Bosch para esse carro, tá? A vela NGK de iridium em torno de R$400 um jogo de vela desse. 100 mil quilômetros também eles recomendam a troca do kit de correia dentada do comando, né? Chama de Poli-V, aquela coisa. Esse kit de correia de comando ele precisa de uma ferramenta especial para ser trocado. Primeiro tem que verificar se o seu mecânico de confiança tem essa ferramenta, certo? O kit, né, a peça custa ali em torno de uns R$700. Vamos colocar aí que em torno de R$300 de mão de obra, você já está falando de R$1.000 de manutenção preventiva num carro desse, chegando a 100 mil, tá? Então, vela 400. Se eu for falar do kit mais a mão de obra, mais ou menos R$1.000. E eu estou para fazer também a segunda troca do óleo de câmbio. Eu recomendo que você troque a cada 40 mil. Quando for trocar o óleo, dá uma olhada na cor do óleo que sai. 40 mil quilômetros é o limite, não passe disso. Essa é a minha recomendação. Tem muita gente que fala mal desse câmbio, mas são poucas as pessoas que fazem a manutenção. E se você for olhar no manual, a Chevrolet fala que é para verificar o nível e completar. Não fala em troca. Provavelmente que já fizeram merda pra caralho ao fazer a troca, né? Só nessa brincadeira do óleo, você vai gastar em torno de R$1.000 também. Por quê? Porque são vários litros que você vai utilizar para poder fazer uma troca boa. Por que eu chamo de troca boa? Você vai usar em torno de uns 8 a 11 litros para poder lavar todo o sistema, não só tirar o óleo velho e colocar óleo novo, tá? Essa é a recomendação. E aí, amigo, você vai gastar só de óleo em torno de uns R$600, mais ou menos. Se for colocar com mão de obra, etc., cobram em torno aí de 800 a R$1.000 com o óleo incluído,
tá? Vai num local de confiança. Tem locais que fazem a troca com a máquina, que é o ideal. Não é qualquer máquina. Essa máquina ela tem que fazer também essa lavagem, por isso se utiliza mais óleo do que a capacidade do sistema, justamente para lavar todo o sistema e depois colocar o fluido limpinho, né, no sistema limpinho também. Mas se você for falar aí de pegar um carro mais ou menos dessa quilometragem, você já está falando de R$1.000 de troca de óleo do câmbio, você já está falando de R$1.000 de troca das correias do comando, você está falando R$400 de troca de vela, certo? Então você está falando aí de R$2.400 de manutenção preventiva num Sonic de 100 mil km rodados. E são exatamente essas coisas que você tem que considerar nesse carro, tá? Isso se o carro já não tiver um probleminha de diafragma, que aí você tem que arrancar a tampa de válvula, trocar as juntas dessa tampa de válvula, trocar o diafragma. Às vezes você tem que trocar aquele cachimbo ali que vai junto com o diafragma. Às vezes você tem que trocar a tampa de válvula, que está empenada. E aí o carro fica dando alguns sintominhas. Isso se esse Sonic que você está interessado já não tiver com a bobina meio caída, que 100 mil km provavelmente ele já deve dar esse problema. Então, é o que eu falo para vocês, falei nos vídeos anteriores a respeito do carro e tudo isso, tem que analisar muito bem. Às vezes o cara fala assim, ah não, tá dando uma fumaçadinha, só o diafragma. Ah não, ele tá meio fraquinho, mas isso aí é uma moleza. Aí quando tu vê tem uma tampa empenada de válvula, é 1.400 prata, 1.500 prata que tu vai despender, certo? Então, rapaziada, olho vivo, se você for ver um Sonic aí, se interessar pelo carro, alguma coisa do tipo, dá uma chorada para você ter pelo menos encaixe ali uns 3 a 5 mil. Se ocorrer algum BO ou se estiver na fase de uma manutenção preventiva, você conseguir concluir isso na boa. Mas vou esperar o carro voltar para ver como é que ficou o ar-condicionado, etc. Vou programar direitinho essas manutenções preventivas e vou colocando aqui para vocês os custos, o negócio todo. Valeu, rapaziada? Tamo junto sempre. Lembrando que isso aqui é canal Verdade. Não vou ficar aqui falando do modelo de carro só porque eu tenho. É um carro excelente, não dá problema nenhum. E te colocar numa roubada, certo? A gente tem que ser sincero. Eu rodo muito com carro. Geralmente eu rodo aí em torno de uns 200 km por semana, né? O carro funciona todos os dias, roda todo dia num solo horrível, lunar do Rio de Janeiro, buraco pra caramba. Então, suspensão é uma coisa meio que frágil desse carro, certo? E vamos tocando o barco aí, valeu? Tamo junto sempre. Aquele abraço.